Amém, meus irmãos queridos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, Toca no lugar comigo. no capítulo 2 do livro dos Juízes. Graças a Deus. Apesar do frio, os irmãos hoje vieram com o de bênção. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Amém. Capítulo 2 do livro dos Juízes, a partir do verso 7. E vamos ler até o verso 17. E antes de lermos, eu quero fazer uma oração a Deus. Quero convidar você a orar e a colocar a sua vida na presença de Deus mais uma vez. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, porque sabemos que todo o dom perfeito, Pai, toda a boa dádiva, ela procede do Pai das luzes, aquele Pai que não tem sombra de variação, aquele que é Deus poderoso para fazer mais. Por isso, nessa noite, Pai, colocamos a nossa vida, o nosso coração, colocamos essa comunidade, colocamos, Pai, a nossa alma diante de Ti, colocamos o nosso espírito, e nessa noite, Pai, nós temos necessidade, Senhor, de comermos a Tua comida, de nos alimentarmos daquilo que procede do Teu coração. Por isso, Pai, que a Tua graça venha, Senhor, opere, não seja homem, Pai, não seja nada, como diz o apóstolo Paulo, que a pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas, Senhor, em demonstração, Deus, de espírito e de poder, ó Pai, e a Tua palavra viva venha ao meu coração, venha contra a minha vida, de maneira que nessa noite, Pai, eu possa andar um pouco mais, de maneira, Pai, que nesta noite eu e os meus irmãos possamos colocar um tijolo a mais na nossa construção espiritual. Vem nos abençoar, libera agora os ouvidos, Pai, que estão agravados, Senhor. Se tem alguém que não consegue entender as coisas espirituais, neste momento eu repreendo isso em nome de Jesus, ó Pai. Se tem olhos que não conseguem enxergar as coisas espirituais, eu também repreendo isso em nome de Jesus. Vem estabelecer, ó Pai, a Tua casa, vem edificar, Pai, o Teu tabernáculo neste lugar, ó Pai. Desde agora nós oramos e agradecemos no bom nome de Jesus. Digo amém, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Morreu, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era com eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam, contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram
caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Até aí tá bom. Nós poderíamos continuar lendo, essa leitura é muito interessante. E é uma leitura muito importante, porque ela fala de um período da vida do povo de Deus de Israel. Os irmãos já sabem a história. Israel sai do Egito, atravessa o mar, 40 anos de peregrinação, entra na terra prometida, debaixo da liderança de um homem chamado Josué. Moisés morre, Josué assume a liderança do povo, e Josué conduz o povo para ocupar as terras. E Deus tinha dado uma orientação e falou: quando vocês entrarem na terra, nesse espaço geográfico que eu dei para vocês, faz favor, vocês não façam conluio, vocês não se misturem com os povos dessa terra. Esses povos são adoradores de Deus estranhos, vocês não se misturem com ele, para que vocês mesmos não sejam contaminados. Se vocês me desobedecerem, a minha mão vai pesar sobre, haverá consequência a essa atitude de vocês. Quando você estuda a história, sabe que Israel não consegue tirar as nações. Israel não consegue tirar os povos que estavam habitando em Canaã, que tinham lá as suas divindades, tinham os deuses a quais eles acreditavam. No povo pagão, no povo politeísta, que acreditava em muitos deuses. Mas enquanto Josué estava vivo, enquanto Josué, o líder, durante 110 anos estava ali vivo, à medida que ele ia conduzindo o povo, ensinando a lei, o povo não se contaminava. Mas a Bíblia diz que Josué, um certo ponto, morreu. Ele morreu, e a geração dos líderes que brotaram com Josué também morreram. Então a nova geração assumiu o poder, e a Bíblia diz que essa nova geração não conheceu, não teve a experiência com Deus na saída, nem na caminhada pelo deserto. Era um povo que conhecia Deus de ouvir falar, mas não tinha tido experiências com Deus vivo. E essa nova geração de liderança começa a dominar Israel, e então o povo começa a adorar os deuses daquela região que estava lá. E o texto que nós lemos hoje fala de dois deuses desses. Fala de Baal e fala de um deus, uma deusa. Baal é homem, um deus homem, e uma deusa chamada Astarote. Esses deuses eram deuses cananeus, e eles influenciaram a Israel, e a Bíblia diz que o povo de Deus se prostituiu após esses deuses, ou seja, começou a prestar culto. Morreu Josué, e o povo começou a frequentar os templos, a ouvir os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal e as sacerdotisas de Astarote. E eles começaram a incorporar no seu dia a dia o culto a esses deuses, que Deus falou: não façam isso, porque se vocês fizeram isso, a minha mão vai pesar contra vocês. E a Bíblia diz que o povo fez isso. O que aconteceu? Aconteceu que eles viviam em aperto. Repete comigo: aperto, aflição, angústia, derrota, tristeza, cabeça baixa. O povo estava andando desse jeito, as coisas não davam certo. Tudo que o povo queria fazer, a Bíblia diz que não dava certo. O povo ia para um lado, ia para o outro, não dava certo, porque a mão do Senhor era contra eles. E o Senhor eventualmente levantou líderes, e aí está o título desse livro: Juízes. Pequenos heróis regionais, líderes que ajudavam o povo, mas o povo ainda assim não se arrependia e continuavam a adorar a Baal e a Astarote. E por isso a Bíblia diz que esse povo vivia em aperto. Baal era um Deus que trouxe muitos problemas para a nação de Israel. Baal é aquele Deus, um D minúsculo, que Elias enfrentou lá naquele monte, quando fez os sacrifícios. Ele mandou matar 450 profetas de Baal. O próprio Josué teve momentos da caminhada que questionou Deus, questionou, aliás, o povo, porque estavam começando a acreditar em Baal. Mas quem é Baal? Baal era um Deus que trazia prosperidade. Baal era um Deus que o povo tinha necessidade, o povo procurava Baal, negociava com Baal, fazia sacrifícios de oferendas a Baal, e então Baal abençoava, entre aspas, a colheita, abençoava a multiplicação do rebanho. Baal era um Deus de prosperidade. Baal era um Deus que os israelitas
sacrifício humano. E Deus tinha falado para Israel: entre vocês não haverá quem faça esse tipo de coisa, porque é abominação ao Senhor. E o povo de Israel começou então a buscar a Baal, a solução para os seus problemas, a prosperidade financeira. O povo começou a buscar em Baal. Tem uma outra deusa que fala ali, que chama-se a deusa Astarote, também deusa com D minúsculo. Astarote é uma mulher. O símbolo dela, as imagens que se tem dela, é uma mulher com o rosto de mulher séria. Mas as imagens que se tem dela é uma mulher com os seios aparecendo. Ela tem o rosto de uma mulher séria, mas o corpo de uma mulher não tão séria. E Astarote tinha sacerdotisas. E Astarote era uma deusa da fertilidade. Naquele tempo onde se morriam muitas crianças, hoje em dia é impressionante, mas como baixou a mortalidade infantil, né? Em todos os lugares vai chegando o progresso, a medicina vai evoluindo e diminui essa mortalidade infantil. Naquele tempo a mortalidade infantil era muito alta. Isso era muito complicado, porque se dependia da lavoura, de gente para trabalhar. Então uma família, para ser próspera, tinha que ter filhos. Você vai ver aí na Bíblia, 15 filhos, 18 filhos, né? E a turma ia para o cabo da enxada. A prosperidade da família muitas vezes dependia da quantidade de filhos que ela tinha para produzir na lavoura. Agora, quando a família começava a não ter filhos, isso era desesperador, porque a economia era basicamente agrícola. Precisava de gente trabalhando para se plantar, para se colher, senão ia vir dificuldades. A mulher não gerava, o casal não tinha filhos, então eles procuravam essa deusa Astarote, que tinha os seus templos e as suas sacerdotisas. E lá então, o que acontecia? O homem tinha relações sexuais com essas sacerdotisas e consagravam o sêmen a Astarote. E geralmente o primeiro filho que nascia no casal depois disso era oferecido em sacrifício a essa deusa chamada Astarote. E o povo de Israel começou a ir atrás de Astarote, para que as mulheres fossem fecundas e os filhos viessem. Mas essa Astarote, esse culto a ela foi se desvirtuando, e mais tarde ela é apenas uma deusa que fala de malícia, de lascívia, de prostituição. Se transforma, o culto a ela vai se transformando. Ela é a Diana dos Efésios, ela é a Réia dos Assírios, ela é a Vênus